alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia! Está começando a partir de agora a programação ao vivo da BMC News, comigo aqui no Primarket, eu, Débora Oliveira, para vocês que ainda não me conhecem, estou chegando por aqui agora, conhecendo aqui a programação da BMC News, seja muito bem-vindo. A gente está começando agora o BMC Primarket com as notícias que vão repercutir ali ao longo do dia, ao longo dessa semana, inclusive tudo o que você precisa saber para começar o dia muito bem informado nessa segunda-feira, inclusive, segunda-feira, 31 de julho, final do mês, gente. Pois é, entramos essa semana, ainda não chegou agosto não, ainda é julho, tá? E aí, com isso, a gente também vai dar uma olhada aí nos fechamentos mensais, né, para alguns setores aqui da Bolsa e vamos ficar de olho também nas movimentações das bolsas, tanto aqui do Brasil como do mundo. Hoje eu tenho a companhia do Alex André e do Marco Prado, do Alex André e do Eduardo Garuffi, daqui a pouquinho aqui comigo.
para poder trazer as análises aí dessas notícias, né, o impacto de tudo que pode acontecer nesse dia no mercado. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa semana, gente, porque olha só, essa semana vai ser bastante movimentada. Muita gente já tem falado aqui sobre expectativa de Copom. Além disso, semana com payroll nos Estados Unidos, né, como já é de praxe, os dados são divulgados na sexta-feira, Copom aqui no Brasil nessa quarta. Quanto ao Copom, está dado que deve se iniciar o processo de quedas da Selic. Mas como a gente já vem falando ao longo de muitos dias, ainda existem dúvidas sobre a intensidade desse primeiro corte. Há divergências ainda nas apostas entre economistas, né, do mercado e também operadores, ou seja, ali entre economistas e operadores tem se gerado bastante emoção nos últimos dias, enquanto os traders estão projetando uma chance de 75%, né, de 50 pontos bases lá já na largada, 70% das instituições financeiras esperam 25 pontos base, apesar, né, da estreia de Galípolo no colegiado. Para o Itaú, os ciclos de desaperto que começaram com cautela foram mais bem-sucedidos em levar a inflação para o bem mais próximo da meta. Isso possibilitando, claro, o equilíbrio final de juros mais baixos por mais tempo e também penalizando menos a taxa de câmbio. O Goldman Sachs, que também está naquela ponta dos que apostam que o Banco Central vai agir com mais parcimônia, já chega a admitir um corte maior de meio ponto, né? E diz que isso não pode ser descartado. Bom, para o banco essa chance poderá crescer se o dólar ficar abaixo dos 4,70, ou seja, o câmbio está sendo ali um trigger importante, né, para essa questão da decisão do Copom, segundo ali alguns especialistas de mercado. Né, então a gente vai acompanhar o dólar ao longo dessa semana, vai ser importantíssima também a análise do Garuf daqui a pouquinho aqui, para a gente entender esse comportamento do dólar que pode, segundo especialistas, né, trazer melhorias visíveis na expectativa de inflação no relatório Focus, que será divulgado inclusive também daqui a pouquinho. Bom, nas bolsas lá de fora, gente, principais mercados da Europa iniciaram a semana sem direção única, né, e perto inclusive da uma estabilidade, mas com uma melhora passageira ali depois da divulgação que o PIB da zona do euro, né, avançou 0,3% no segundo TRI em relação ao primeiro, ficando um pouco acima da projeção, era 0,2%. Já a inflação anualizada do consumidor na zona do euro, também divulgada hoje, desacelerou em 5,5% em junho para 5,3%, né, mas menos do que a projeção, que era 5,2%. E o núcleo se mostrou resistente, 5,5%, repetindo a leitura de junho. Na semana carregada de dados de atividade econômica, investidores por lá aguardam também a decisão de juros do Banco da Inglaterra na quinta. Falando agora na Ásia, as principais bolsas asiáticas subiram em bloco nessa segunda-feira, com Tóquio liderando as altas, seguindo o rally de sexta em Nova York, que espera o fim do ciclo de aperto de juros nos Estados Unidos depois, né, do alívio da pressão inflacionária do PCI de junho. Pequim anunciou medidas de incentivar o consumo doméstico e também o já cambalido ali setor imobiliário, gente, que vem ofegando, e a gente também tem repercutido, acompanhado isso por aqui. As bolsas da China continental e de Hong Kong avançaram, apesar da leitura fraca dos PMIs oficiais chineses de julho. O PMI industrial, em 49,3 pontos, seguiu na zona de contração, gente, pelo quarto mês consecutivo, mas veio levemente melhor do que junho e também a projeção do mercado. Falando de agenda econômica, antes do Copom saem mais 2 indicadores de inflação de julho, o IPCS, amanhã, terça-feira, e o IPC-FIP, na quarta. Além disso, tem produção industrial amanhã, terça-feira, que deve recuar 0,1% em junho. A balança comercial de julho também sai nesta terça e deve vir aí com superávit de 8 bilhões, pouco mais de 8 bilhões de dólares. Segundo a mediana apurada pelo broadcast, essa seria a expectativa. Bom, nessa virada aí para o mês de agosto, o câmbio será movimentado pela briga aí da Pentax, que se decide hoje. Isso pode trazer certa volatilidade, inclusive. Já no cenário corporativo, a semana será movimentada pelos balanços da Apple, Amazon lá fora e aqui no Brasil, Petrobras e Bradesco, todos na quarta-feira. Além de CSN Mineração e Prio também na quarta. Hoje à noite também temos Ecorodovias e TIM. Na agenda política, teremos a retomada das atividades legislativas a partir de amanhã, gente, 1º de agosto. Em entrevista à Folha, no sábado, Simone Tebet não se comprometeu com a aprovação pelo Senado em 60 dias, como já está nos planos do governo.
Para a ministra, a maior ameaça é o aumento de exceções para o setor de serviços. E segue esse imbróglio lá em Brasília, que a gente deve voltar a acompanhar e repercutir ao longo dessa semana. Então, deixa eu dar bom dia para eles por aqui. Alex André, Eduardo Garufi, meus companheiros aqui dessa segunda-feira. Alex, muito bom dia para você. A gente retoma Brasília. Temos Copom essa semana. Payroll lá nos Estados Unidos, é uma semana que vem aí carregada de indicadores econômicos que com certeza farão diferença nesse mercado essa semana. Semana que começa com fechamento de um mês e abertura de outro. Bom dia, viu, Alex? Bom dia, Débora. Bom dia, Garufi. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, Débora, a semana pode ser bem decisiva, né, principalmente por aqui no Brasil. Né, lá fora pode se confirmar, né, talvez se o payroll vier abaixo das expectativas, né, manutenção de juros, né? Talvez não tenhamos mais uma alta de juros lá nos Estados Unidos. Mas por aqui, como você comentou, né, o mercado fica dividido entre 0,5 e 0,25. Eu já dei minha opinião aqui, eu sou de 0,25, mas não importa se vai ser 0,25 ou vai ser meio, né? Fazendo alguma movimentação e também sendo unânime, né, Débora? Se grande parte, né, dos integrantes, ou até mesmo sua totalidade, né, concordarem aí com o corte de juros, traz uma sinalização para o mercado que talvez na próxima, né, já em setembro, nós tenhamos aí uma queda adicional, não só de 0,25, de talvez meio ponto percentual, acelerando para chegar muito próximo aí do que o Boletim Focus coloca aí na expectativa, Débora. É isso mesmo, eu também sou dessa sua turma aí de 0,25, viu, Alex? Isso se houver alguma manutenção, que ainda tem um olhar um pouco pessimista diante das últimas reuniões. Eu achei que a ata, né, não foi muito clara, eu já tinha falado isso aqui antes, mas deixa para os especialistas, porque como especialista eu sou uma ótima jornalista. Estou aqui para dar bom dia para o Garufi. E Garufi, olha só, a chegada de agosto, né, amanhã, traz uma certa esperança de reação do volume financeiro do Ibovespa, que pesou e passou, né, a operar meio que vazio. A gente repercutiu bastante isso aqui, né, Garufi, nas últimas semanas, inclusive. A gente chega ao último pregão, né, do ano com alta acumulada de 1,78% até esse momento. Esse desempenho já é bem mais modesto do que o que a gente viu em junho. Se eu não me engano, tinha sido de 9%. Parece que está esgotando ali a força desse nosso índice, Garufi. Lembrando, né, que na última sexta o índice à vista conseguiu defender os 120 mil pontos, mas não foi muito fácil isso não, né, Garufi? Bom dia. Bom dia, Débora, Alex, bom dia a todos. Quinta-feira foi o dia de chorar, né? Porque a volta que deu na quinta desconfigurou tudo aquilo que eu estava contente e alegre até quarta, né? Olhando aquele bom rompimento de regiões ali altas. A gente já vinha falando tanto dessa região aqui dos 121, 122 para cima, né? A gente na terça-feira a gente teve ali aquela máxima de 123 mil. Acreditava que, aliás, bem perto já de alvos que eu imaginava. O que me preocupou? Me preocupa mais do que a sexta. A sexta, ela teve uma defesa justo dos 120 mil, mas essa força que teve a quinta-feira, a força dessa baixa de quinta-feira de mais de 2%, ela me assusta um pouco no seguinte sentido. O que eu não gostaria que acontecesse? Eu não gostaria de ver o Ibovespa baixando abaixo das médias, né? Especialmente da média de 20 dias, que está aqui em 119,200. Se ele perde essa média, ele tende a ter um comportamento que ele já teve anteriormente nessa região, que é o comportamento de vir mais abaixo, né? Se a gente parar para perceber alguns detalhes aqui desse comportamento do Ibov, desde que ele começou essa retomada, desde aqui de maio, 5 de maio para frente, a média dos últimos 20 pregões é uma média que vem o mercado se mantendo acima, que é uma média bem, aliás, tradicional, muito, muito observada por todos os últimos 20 dias, tá? Então, a perda dessa média muda a característica que ele vinha desde aqui de maio, que era uma característica de tendência de fato de alta, etc. Se perder, não acho que não tá tudo em ruínas, né? A gente pode eventualmente criar um pouco de congestão, o mercado pode acabar congestionando, mas nessa faixa alta, 118 para cima, tá? Então, sem grandes preocupações ainda, quinta-feira desconfigurou
aquela tendência que antes vinha. Então, alguns detalhes importantes para a turma observar, todas as vezes em que o mercado teve uma pausa, ou seja, parou por alguns dias e ficou lateral ou teve queda, as retomadas foram sequências fortes de alta que realmente mudaram de patamar o preço. Dessa vez, ele foi rapidamente revertido. Depois de alguns poucos dias, não ganhou muito espaço acima da máxima anterior, ele já reverteu, é uma mudança de comportamento. Vamos ver, Débora, eu tô triste, mas meio só, não tô tanto assim, vai. Não era o que eu gostaria, o que eu esperava, né? Quinta-feira estragou, azedou a festa, mas vamos ver agora essa semana como é que vai ser, com aí um comentário importante, né? A gente tem em julho o feriado, férias de verão nos Estados Unidos, nos Estados Unidos em julho é geralmente muito fraco, né? Então, e aqui também a gente tem as nossas férias aqui escolares, muita gente acaba viajando, inclusive para lá. Vamos ver agora em agosto, que inclusive a atividade nos Estados Unidos começa a dar uma acelerada. Vamos ver se aqui anima também, né? Vamos ver sim, Garufi, já que você deu esse gancho aí dos Estados Unidos, deixa eu só atualizar, né, os futuros como a gente está lá fora. Olha só, Dow Jones futuro agora sobe 0,15, S&P 500 futuro 0,12 de alta, Nasdaq futuro levemente 0,05 de alta, e daqui a pouquinho, né, eu vou ver com o Garufi também análise de algumas Big Techs por lá que terão resultados essa semana, Apple e Amazon, né, tem no radar dessa semana. Na Europa, todas as bolsas operam em alta, CAC na França 0,65% de alta, FTSE no Reino Unido levemente alta 0,02, DAX na Alemanha 0,17, lembrando que a gente tem decisão do Banco Central do Reino Unido também essa semana. Nas commodities, o petróleo chega operando em alta, e na primeira sessão dos contratos futuros de Dalian, a gente teve uma alta de 0,54%. Mas esse danado desse minério de ferro teve um tombo na semana passada, na sexta-feira, impactou aí inclusive a Vale, e a alta do Ibovespa também foi limitada pela Vale, a mineradora que seguiu esse tombo aí do minério. E também sentiu o peso no resultado trimestral, né, que ofuscou o anúncio da distribuição de JCP e venda de 13% de uma unidade de metais básicos. A gente repercutiu isso aqui semana passada. Mas no acumulado mensal, né, Garufi, não foi tão ruim assim esse mês para a Vale, né? Vale, a gente, eu continuo ainda gosto da região que ela tá. Eu acho que ela acabei de colocar em Vale aqui, olha, ela acabou dando pra gente talvez uma lambuja, tá? O que eu tô acreditando? Eu tô acreditando ainda que esse padrão que ela configurou aqui recentemente, sexta-feira, foi feio, mas ainda não tá muito diferente desse padrão que aconteceu lá para novembro, agosto, setembro, de agosto a novembro, finzinho de 2022. A gente teve um padrão mais ou menos nesse sentido. O mercado tentou retomar em outubro de 22, falhou, voltou lá para o fundo de novo, todo mundo achou que a Vale não ia demorar ainda para talvez voltar a ter uma recuperação, ela foi e acabou indo embora. Então, eu acredito que aqui, do jeito que está quinta e sexta, colocando um pouquinho mais perto aqui para a gente ver, quinta e sexta foi realmente, sexta-feira especialmente, quase 4, né? 3,96, pelo menos aqui está na minha tela. É feio, mas eu não acredito muito que ela deva passar, não me dá nenhum indicativo que ela deva passar o fundo que ela marcou em 65, tá? Então, eu acho que continua interessante para quem gosta de Vale e quer montar a posição em Vale. Para mim, ela deu uma lambuja aí, vai dar mais alguns dias, quem sabe algumas semanas de lambuja para a turma, Débora. Olha aí, então fica aí de olho, hein, gente? Tem uma lambujinha aí para poder aproveitar, fiquem de olho. Eu trouxe aqui no meu monitor de mercado do Profit aqui da Nelógica, né, do meu Profit Ultra, a Gerdau, que está aqui subindo, Gerdau Metalúrgica 13,62% de alta no mês, Gerdau aqui 13,20% de alta acumulada no mês, CSN aqui a gente tem alta acumulada no mês de 10,96%, a Vale 5,31%, uma ótima análise a gente acabou de ter aí, né, do Garufi, Bradespar acumulando alta no mês de mais de 3%, CSN Mineração alta de 2,63% acumulado na semana. Os Minas é a que menos tem acumulado alta aqui no mês. Na semana não, tá, gente? Desculpa, no mês. Tudo aqui é o acumulado mensal. E os Minas aqui 0,28%. É importante lembrar que essa semana a gente também tem, como eu falei no início da programação, resultados CSN Mineração também sendo divulgados. A gente vai acompanhando tudo aqui para poder atualizar vocês. Mudando de setor, gente, Petrobras. Existe uma grande expectativa
pelo anúncio da política de preços da companhia. E a estatal anunciou na sexta-feira à noite a nova política de dividendos, né, que foi decidida numa reunião do Conselho de Administração. Segundo a empresa, ficou estabelecida remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares para exercícios em que o preço médio do barril do petróleo, tipo Brent, seja superior a 40 dólares por barril. Além disso, a companhia mudou a sua fórmula de cálculo de dividendos. Vai distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre, que é o valor que sobra do caixa gerado com a operação depois de descontados os investimentos. Essa fórmula vai ser aplicada com base nos resultados obtidos em cada trimestre para o pagamento dos dividendos. Até então, o modelo de distribuição de dividendos previa que, em casos de endividamento bruto inferior a 65 bilhões de dólares, a Petrobras poderia distribuir aos seus acionistas 60% do fluxo de caixa livre. Na nova política de remuneração, a companhia também anunciou que pode recomprar ações no mercado. O objetivo dessas mudanças é liberar espaço para que a empresa volte a investir com a previsão do Plano Estratégico de 2024 e 2028, que vai prever o direcionamento de 6% a 15% do total dos investimentos para projetos de baixo carbono. Em comunicado à CVM, a Petrobras informou que, dessa forma, busca garantir a sua perenidade e sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazo e conferir previsibilidade ao fluxo de pagamento da remuneração aos acionistas. O novo modelo da Petrobras será adotado já para o pagamento de dividendos do segundo tri, cujo balanço será divulgado nessa quinta-feira. E a gente, claro, está de olho por aqui. Alex André. Era a grande expectativa no final dessa semana, né? Era essa política de dividendos da Petrobras que muito via sendo repercutida. A gente sabe que é um papel, né, que tem ali um peso muito grande essa questão do dividendo. Muita gente que carrega ali Petrobras justamente por causa de dividendo. Vem essa mudança de governo, muda ali alguns perfis, né, da companhia e agora essa nova política. Vamos tentar traduzir em miúdos ali para o pessoal e eu quero a sua visão sobre o tanto que isso pode pesar de negativo ou de positivo. Tipo assim, veio melhor do que o que você imaginava ou pior do que o que você imaginava essa nova política, André, Alex? Está meio ali em linha ou não? Explica pra gente. Débora, ótima pergunta, porque muita gente lê essa notícia, né, escuta essa notícia, começa a entender, será que foi ruim, né? Será que veio bom? Pois é. Eu coloco essa divulgação, Débora, o mercado estava muito, muito cauteloso. O mercado colocava 40%, tá? Nesse indicador. Então, a gente está falando aqui do fluxo de caixa livre, né, tirando os investimentos, em torno de 40%, antes 60%, e veio 45%. Então, ou seja, veio ligeiramente acima, né, do que o mercado esperava. Claro, qualquer redução que tenha deve ser repercutido pelo papel, mas o papel já vem sendo esperado, ou seja, o mercado já esperava por essa mudança, né, em relação à política de dividendos. E agora, claro, né, a companhia terá que manter, né, um patamar de dívida bruta ali de 65 bilhões, né, de dólares e também o pagamento mínimo de 4 bilhões de dólares em dividendos, caso, né, o barril do Brent esteja, né, acima de 40 dólares, é algo que a gente está vendo agora, né, próximo de 84, 85 dólares o barril agora o Brent. Então, ou seja, isso não tem nenhuma preocupação. O que a gente espera, de fato, Débora, é se vai ter realmente daqui para frente, né, não a questão do dividendo específico já foi definido, acho que tira essa imprevisibilidade do papel, mas acho que a questão da política de preços, né, ou seja, agora em relação a esse repasse, a questão dessa defasagem, todo dia a gente traz a tabelinha da Bicom, a gente começa a falar, olha, quanto que a Petrobras realmente vai reajustar, e isso é uma outra preocupação, porque pode afetar não a curto prazo, mas a médio prazo o resultado da companhia em relação a essa subsidiando, né, os preços e também, claro, tira toda essa competitividade, inclusive quando a gente observa os players locais, os players realmente que não têm uma dependência direto da Petrobras, inclusive, né, você, Débora, você acompanha lá a situação da 3R, né, lá no Rio Grande do Norte, a gente consegue observar, subiu quase 30%, né, o preço dos derivados, né, ou seja, está falando do preço da gasolina, do diesel, por exemplo. Então, isso traz uma pressão adicional e desestimula, né, os importadores, mas a Petrobras, enfim, acho que é um ponto que a companhia precisa fazer e a grande parte do mercado espera que esse movimento pode ser definido, Débora, depois de quarta-feira, depois da decisão do Copom, que pode dar um alívio aí para a Petrobras decidir sobre alguma coisa em relação ao aumento de preço, caso o Copom, claro, decida cortar juros, que é isso que é a nossa expectativa para quarta-feira, Débora. Ainda sobre essa Petrobras, nesse domingo, Jean Paul Prates reafirmou a intenção de explorar a margem equatorial brasileira na Foz do Amazonas, rebatendo o que ele chamou de campanha de desestabilização da atual gestão da Petrobras.
A polêmica ocorre bem depois das cobranças públicas recentes do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a oferta de gás natural pela petrolífera no mercado brasileiro. Segundo Prats, como em outros assuntos, tentam criar crises que não existem. O presidente da estatal estaria sendo fritado, por Silveira e também pressionado por Lula para que o gás sirva aos planos de reindustrialização do Brasil. Aí vem aquelas polêmicas políticas, Alex, que a gente sabe muito bem que a companhia está exposta, A margem equatorial por si só já trazia muita polêmica realmente sobre essa exploração, a gente acompanhou isso de perto acontecer. E agora, mais essa polêmica aí que não deixa de ter aquela repercussão política e que tanto gera a cautela dos investidores, Alex? Exatamente, essa questão da margem equatorial é algo que a companhia coloca como plano estratégico já para o final do ano. E essa discussão em relação aos órgãos ambientais, principalmente o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, mas também tem uma possibilidade, isso não é definitivo, mas a companhia deixou em aberto, inclusive em entrevistas, que pode, caso a margem equatorial não seja realidade no curto prazo, explorar a costa ali da África. Então é uma possibilidade real, a companhia deixou claro, que a África também possa ter, enfim, oportunidades por lá. A companhia realmente sabe que a nova fronteira do pré-sal está nessa margem equatorial. Ao meu ver, eu não vejo vai ter uma grande disputa assim, em relação à lobby, questão, todos os interesses por estados que vão ser beneficiados nesse quesito, mas eu não vejo uma inviabilidade, não digo ambiental, eu digo uma viabilidade econômica, já que a Petrobras já deixou enfaticamente, enfim, diversas vezes, de uma forma muito clara, que precisa desse ativo, e traz interesse também para os estados em relação à arrecadação de royalties, enfim, tributos e geração de emprego. Então isso é realmente um plano de investimentos bilionário para frente, e a Petrobras sabe que isso precisa ser colocado de pé, Débora. Verdade, Alex. Bom, Garufi, você como operador de mercado, diante desse novo cenário aí de política de preços da Petrobras, se isso é a tua estratégia de investimento na companhia, está em relação ali a dividendos. Qual que é a tua reação, então, diante dessa nova política? Dividendos, da Petrobras, difícil, Agora, a gente não pode esquecer que o governo também recebe a parte dele, contanto que a Petrobras não invista mal, a gente sabe que ela já fez uns investimentos de péssima qualidade no passado, por um motivo ou outro. Se ela não fizer isso, eu sempre olhei para a Petrobras com um olhar sempre dolarizado e comparando com as outras grandes no mundo, a Aramco e tantas outras lá fora, e a Petrobras é um ativo grátis, praticamente, comparado com os seus pares lá fora, E a gente olha para o gráfico aqui, a gente tinha inclusive comentado alguns dias atrás sobre esse teste, eu não lembro se eu comentei aqui com vocês, mas cheguei a falar para a turma sobre esse teste do dia 17 de julho, que foi aquele momento que em junho o mercado rompeu, fez novas máximas, voltou ao longo de julho, junto com o Ibov. Esse teste aqui do dia 17 foi super interessante, esse teste, porque a Petrobras voltou a ter um movimento de alta, muito par e passo com o Ibov, e par e passo também com a quinta-feira péssima. Eu ainda estou tranquilo em relação à Petrobras, mesmo com esse movimento. Eu tenho algumas linhas aqui, algumas coisas que eu monitoro, que são justamente o preço médio que os players vão se posicionando. Mesmo ela vindo aqui na casa de 27, eu ainda acho saudável olhar para a Petrobras com um olhar comprador. Só que não é mais aquilo que a gente tinha desenhado, inclusive também para o Ibov, de uma retomada de tendência realmente bacana. Isso não está acontecendo mais. A preocupação que a gente tem que olhar é justamente que isso aqui não se torne, na verdade, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, que isso aqui não se torne um movimento que venha mais para baixo, que venha talvez aqui nessa região ou até mais baixo que isso, tá? Lembrando que os 200 dias estão aqui em 23 e ela testar a média de 200 dias é super comum, tá? Depois de um tempo, especialmente quando ela faz novas máximas assim, ela tende a voltar e fazer esses movimentos. Então, a gente tem agora dois cenários, tá? Ela vindo muito abaixo de 27, acredito bastante aqui, não acho que isso acontece essa semana nem na próxima, acredito mais numa congestão da Petrobras,
E se ela congestionar aqui, aí é sentar na mão, esperar um pouquinho, ver se ela de novo reage, rompe essa região, e aí a gente pode pensar em comprar um pouco mais. Por enquanto eu ficaria só de olho, Débora, só olhando mesmo, ainda com um olhar otimista. Ainda estou otimista, não. E Garuf, aí diante desse cenário, né, poderia sim então começar a abrir um pouco os olhos para outras companhias do setor? Eu tenho um Prio aqui que acumulou uma alta de 21,79%, né, nesse mês de julho, a gente já está no último mês. Talvez aí diante da não exposição a essa questão política, poderia também ser ali uma boa pedida para os investidores que querem estar no setor de petróleo? Prio, por exemplo, tem um gráfico bem mais interessante. O efeito da quinta-feira foi muito menor. Isso fica inclusive como uma dica para quem olha vários papéis, várias ações, e com base no que o Ibov faz, você começa a olhar qual que é a fragilidade ou relevância que o Ibov, ou seja, que o dia ali, daquele dia de pregão, teve em diversos papéis. Se a gente olha a Prio, por exemplo, a queda da quinta-feira foi muito pequena em relação ao movimento que ela vem construindo, diferente da Petrobras, diferente da Vale, então, que perdeu o caminho de casa. Prio não, ela teve uma quinta-feira aqui dentro da média de volatilidade, da média de amplitude que ela vem fazendo. Então, a única cautela é que Prio está longe da média mais curta, que é de 20 dias, que está em 42,58, ela está a R$45. Ela corrigir a média não seria nenhum problema para a tendência dela, mas ela está muito mais bonita, Débora, muito mais com mais saúde a tendência, tá? Se a gente olha, por exemplo, a máxima anterior ali, que foi a do dia 27 de janeiro, o mercado ele desceu, nem chegou a testar essa máxima ainda. Então, se mantém forte, se mantém interessante, atingiu aqueles alvos que a gente tinha traçado, acho que muitas semanas atrás, a gente tinha traçado esses alvos aqui, sendo o último alvo em 45, 43, é onde ela está agora. Está devendo talvez uma correçãozinha, então talvez se o mercado ficar fragilizado essa semana, ela corrigir um pouco, nada de mal não, espera ela corrigir um pouquinho, qualquer dia, uma sequência de 1, 2 dias positivos, vale a pena entrar nela de novo, porque ela tem espaço para subir bem mais, viu? Então, o Prio é bonito, viu, Débora? Excelente recado, Garuf. Eu vou pedir para você aguardar um pouquinho enquanto a gente vai para um rápido comercial por aqui. Você continua com a gente, logo na sequência tem Boletim Focus, né? Toda semana, toda segunda-feira a gente tem anúncio do boletim. Então você fica aqui com a gente, logo mais depois do intervalo. Eu estou de volta, até já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News,
Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Só mais uma informação para vocês aqui em relação à Petrobras. Eu estou de olho aqui nas ADRs da estatal lá fora. Olha só, nesse pré-mercado americano a gente já tem aí ADRs da Petrobras na Vale subindo, na NYSE, subindo 2,27%, desde mais cedo que a gente está vendo as ADRs subir, né? Já desde mais cedinho sobe depois, inclusive, da divulgação dessa nova política de dividendos, né? Então a gente tem os investidores estrangeiros, teoricamente, enchendo os bolsos aí com a ação de Petrobras, né? Com essa política de dividendo que parece, a sinalização até agora, é que agrada o mercado, já que se esperava 40%, viu 45%, como o Alex muito bem explicou aí, né, antes do intervalo. Vamos ver qual que vai ser a reação, né, quando a gente tiver a abertura do pregão aqui no Brasil, tá? Enquanto isso, falando na NYSE, a gente ainda permanece com os futuros americanos em alta, assim como as bolsas europeias, somente FTSE no Reino Unido que está no 0 a 0 testando negativo. O EWZ, gente, o índice, né, da bolsa brasileira lá fora, lá no mercado internacional, agora tem uma leve queda, 0,09%. Vamos ver como que a gente fica daqui a pouquinho depois da abertura, até porque essa é uma semana importante, como eu falei para vocês, semana de Copom aqui no Brasil, isso também pode fazer bastante diferença na decisão do capital estrangeiro aqui. E, de novo, em entrevista a jornalistas no final de semana aqui em São Paulo, o ministro Fernando Haddad defendeu que há espaço razoável para poder derrubar a Selic. Segundo ele, são 10 cortes e 50 pontos base para chegar à taxa neutra que é defendida pelo Banco Central. Ao jornalista Luiz Nassif, da TV GGN, Haddad criticou o Banco Central pouco plural e muito monolítico, dizendo que as indicações de Lula à diretoria do órgão, no caso Galípolo e Aquino, levarão pontos de vistas diferentes à reunião do comitê. Vamos ver se isso mesmo se concretiza. A gente sabe que esse tom, né, de crítica ao Banco Central já vem sido adotado por vários ministros, né, também agora não é só novidade apenas, né, vindo somente do presidente da República, também Haddad, Simone Tebet, ou seja, virou meio que um discurso único do governo. A gente já tem acompanhado isso há alguns dias, né? Então, vamos lá, seguimos acompanhando por aqui as informações desse mercado para poder a gente entender aqui, né, sobre o que a gente pode ter de impacto durante essa semana. Lembrando que também teremos resultados no setor de bancos. E aí temos essa semana aí o resultado de Bradesco, que no mês tem acumulado alta. Teve uma tendência, inclusive, de alta no início de maio até meados de junho, mais ou menos, no gráfico, porém, veio um pouco mais lateral nos últimos tempos. Eu queria entender primeiro, antes de trazer uma análise aqui com o Garuf sobre esse gráfico de Bradesco, eu quero entender do seu ponto de vista, Alex, como que está a tua expectativa, né? Porque a gente teve aí Santander sendo divulgado, que não agradou tanto o mercado, e aí eu queria entender do seu ponto de vista em relação a Bradesco, né? Ou seja, no gráfico até que não achei lá tão ruim não, mas isso aí eu deixo para a Garuf falar melhor do que eu daqui a pouco. Mas e em números, Alex, né? Você acha que a gente já deve começar a ver uma melhora, talvez, nesses números de Bradesco? Lembrando, né, que a gente tem aí uma tendência de diminuição também da inadimplência, que foi algo que fez muito peso, né, no primeiro tri do banco, né, Alex? Exatamente. O que nós vimos, Débora, em relação ao Santander, inclusive, o que deve observar também em Bradesco, é uma pressão, né, em relação à rentabilidade, né? O banco que traz uma dificuldade porque tem uma carteira muito mais voltada ao varejo, né? Ou seja, claro que tem outros tipos de carteira de crédito, mas a gente sabe que a carteira do Bradesco ela é muito mais volátil ao cenário do Brasil. E por outro lado, claro que olhando para ano que vem, enfim, já para 2024, a gente tem perspectivas melhores. Mas para 2023, segundo, terceiro trimestre, a gente pode ter uma melhora. Mas nada muito próximo ali de um ROI, de Itaú e de Banco do Brasil. Mas por que Itaú e Banco do Brasil sobem mais que Bradesco? Né? Porque entregam, né, uns números melhores, ou seja, tanto de rentabilidade quanto de carteira de crédito. Então, por isso que o mercado não dá prêmio para Bradesco. Eu não vejo Bradesco tendo uma melhora muito significativa agora no curto prazo, e enquanto isso, Santander e Banco do Brasil indo muito bem, que deve continuar indo bem. Então, eu sempre, inclusive antes da temporada de resultados, né, Débora, a gente estava comentando sobre isso, eu vinha comentando, Santander e Bradesco com um pouco de pressão adicional agora nos resultados, e Itaú e Banco do Brasil como dos preferidos, tá? Nem estou citando aqui BTG, que BTG
mercado não coloca nesse mesmo balaio, né, nessa mesma cesta, mas eu colocaria a BTG também, que vem reportando bons resultados, recordes há muitos trimestres, Débora. Olha aí, olha só, Bradesco, eu até trouxe o gráfico aqui, viu, Garufo, para ilustrar o que eu estava falando um pouco mais cedo, que eu estava vendo aqui. A gente até teve uma certa tendência de alta aqui, finalzinho, né, de abril, viu aqui, subiu bem o papel. Aí, depois disso, entra ali junho, final de junho, entra mais uma lateralidade, parece que vai perdendo um pouco de força aí nessa alta que a gente estava tendo de Bradesco, né? Qual que seria, então, talvez por esse peso aí de decisão da Selic, não sei, mas qual que seria a tua análise, então, do gráfico de Bradesco ou Garuffi nesse momento? Acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu tinha mencionado que essa alta, tá? E ainda acredito nisso, essa alta é uma alta que vem, esse aqui já é um gráfico semanal, ela vem de encontro com uma média histórica semanal de 200 semanas, que o Bradesco ele está com dificuldade de romper já há um bom tempo, desde que o Bradesco veio abaixo dessas 200 semanas em agosto de 21, ele não vem conseguindo superar, e cada uma das tentativas aconteceu coisa pior, como por exemplo em 22, novembro de 22, que veio abaixo ali, fazendo a mínima agora em março desse ano. Então, essa retomada aqui, eu tenho bastante cautela de comprar agora, primeiro justamente pelo que você mencionou, essa lateralização que ela vem marcando desde aqui ao longo de junho como um todo e julho também, então ficar atento, porque tem a próxima média importante está lá nos 14,96, ou seja, perto dos R$15, então ela corrigir aqui, estaria tudo bem, mesmo para um contexto de alta, estaria ainda tudo bem ela fazer uma correção, então eu não... Por mais que uma razão, eu ficaria cauteloso em comprar a Bradesco agora. Eu acho que ela está alta justamente pelo histórico semanal que mostra uma resistência muito forte que nos últimos anos veio sendo formada. E antes de romper aquelas 200 semanas ali com alguma vontade mesmo, eu não entraria em Bradesco, pelo menos não tão alto. Talvez um pouquinho mais baixo, esperar ela corrigir um pouco mais, der um novo sinal, talvez perto dos 200 dias aqui, aí pode se tornar interessante, Débora. Maravilha, bom recado aí em relação a Bradesco. Gente, deixa eu só atualizar vocês o Boletim Focus, que já foi divulgado. E a gente teve, né, novamente uma mexida nas projeções, tá? E me chamou a atenção principalmente, né, uma redução na projeção da Selic de 2024 e na Selic de 2025. Na última semana a gente não tinha visto aí nenhuma mudança. O que acontece? Selic de 2023 para o Boletim Focus permanece em 12%. Mas para 2024 houve uma redução na projeção de 9,5% para 9,25%. Ou seja, uma redução de 25, né, de 0,25 ponto percentual. Aí a gente tem a Selic para 2025 indo de 9% para 8,75%. Também uma redução na projeção de 0,25%. O câmbio teve redução de projeção para todos os anos seguintes. Tanto 2023 agora vai de 4,97 para 4,91. O câmbio para 2024 de 5,05 para 5. Câmbio de 2025 de 5,12 para 5,8, tá? E aí, a gente também teve uma redução de inflação nas projeções aqui, IPCA para 2023 de 4,90 para 4,84. IPCA de 2024 de 3,90 para 3,89. O mercado já reduzindo aí essas projeções de Selic mais para frente, 2024, 2025, Alex, não tinha tido nenhuma mexida nessas projeções na semana passada. O que você acha que pode estar mexendo aí nessas projeções, né, para 24 e 25, médio e longo prazo? Débora, a expectativa seria principalmente a questão do primário, né, em relação ao governo, a questão da previsibilidade também do PPI, né, isso também pode mexer um pouco a expectativa, né, principalmente com a inflação. São alguns indicadores, Débora, que o mercado começa a enxergar como uma dúvida em relação aos dados de inflação e, consequentemente, o mercado tentar colocar isso nas curvas de juros, né? Então, acho que toda essa imprevisibilidade, até mesmo a questão da Petrobras, né, a questão da política de dividendos que a gente agora traz aqui para o mercado, né, a Petrobras agora trazendo essas diretrizes, tira um pouco do peso, né, dessas questões. Mas eu vejo que ainda tem uma grande parte, Débora, que o mercado coloca como uma questão da própria reforma tributária ou arcabouço como fatores determinantes aí para a definição para expectativas mais de longo prazo. Né? Perfeito.
Vamos entrar agora então no setor de frigoríficos, gente. Primeiro de tudo, né? Olha só essa disparada de BRF na sexta-feira, 7,11%. E aqui pode estar, né, uma questão de um relatório do BTG com tendências positivas para a BRF no curto prazo, com cenário de margem positiva e forte reação na lucratividade nesse segundo semestre da companhia. E isso pode ter impactado aqui nessa movimentação de BRF, 7,11% na sexta-feira. Além disso, gente, a produção dos 3 principais tipos de carne no Brasil está estimada em cerca de 29,6 milhões de toneladas em 2023, como aponta a edição de junho no boletim Agroconab. O quadro de suprimento do produto atualizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, se confirmado, será o maior nível da série histórica considerando aves, suínos e bovinos. O boletim também indica um recorde para as exportações, acima de 9 milhões de toneladas. A oferta de carne no mercado interno deve subir em 2,4%, totalizando mais de 20 milhões de toneladas. O presidente da Conab disse que o aumento na quantidade de carnes produzidas no país é o que sustenta a tendência de queda para os preços, né, para o consumidor. E aí, eu tenho até um ponto, vou querer entrar aí numa análise dos papéis do setor com o Garuf daqui a pouco, mas Alex, eu tenho um ponto aqui que me levantou aqui um estalo enquanto eu estava aqui passando essa notícia para o pessoal. A gente ainda não tirou do radar essa questão da gripe, né, aviária. É claro que no Brasil, sempre tenho lembrado isso bastante, de acordo com o Ministério da Agricultura, continuamos com a operação normal, não existe nada que impeça isso, porque a gente não tem registro de casos, né, em aves comerciais. Né? E, aliás, isso pode acabar sendo um ponto positivo diante de países que têm esse tipo de restrição. Não é o caso do Brasil. A gente até agora só tem caso ali em aves de criação doméstica ou também de aves migratórias. Mas a gente já tendo um aumento dessa produção, isso não seria aí um ponto de cautela para o investidor, porque a gente não tem muita certeza do que pode ir daqui para frente em relação ao controle dessa doença. Ou eu estou muito errada de ter essa linha de pensamento, Alex? Débora, aqui no Brasil pode sair beneficiado. Se a gente pegar os dados de embarques, né, tanto principalmente de frango, né, nós vimos um aumento de mais de 10%, né, olhando ali de janeiro para cá, um crescimento relativamente forte. Isso dado nessa questão de entre oferta e demanda. O Brasil tendo uma perspectiva comercial muito melhor que outros países. Aqui no Brasil nós temos, né, esse controle, né, dessa doença. Por enquanto nós não temos aí nenhuma sinalização que possa afetar as operações. Isso mexe em preço, né, Débora? Então, preços mais favoráveis, mas caso o Brasil tenha aí que passar por alguma barreira nesse sentido, aí, claro, né, que as companhias tendem a sofrer no curto prazo, não necessariamente o resultado, Débora, porque isso tende a ser um pouco, depende da proporção, mas talvez aí o mercado tenta antecipar esse fato, né? Então, talvez não tenha esse trigger adicional, porque tem um risco iminente nessa questão aí dessa gripe aviária. Ok, boa análise. Ô Garuf, vamos lá. BRF a gente teve essa disparada, 7,11, e tem uma boa projeção aí de acordo com o relatório do BTG. A gente teve Minerva JBS aqui subindo mais 2%, Marfrig mais de 4% de alta, e ainda a gente tem esse relatório aí, né, esse boletim da Conab com expectativa de recorde histórico, inclusive de produção. Eu queria uma análise sua em relação à BRF e também contra algum outro gráfico do setor que você acha que pode aí estar ainda interessante para uma entrada, né, para surfar um pouco nessa onda aí de alta de produção? BRF é definitivamente o que tem o melhor gráfico agora. Por quê? Tá? Primeiro, os 200 dias aqui, tá? Que eu sempre gosto de falar, é uma média super importante dos 200 dias, essas CINs aqui. A BRF, ela rompeu essa média no dia aqui, mais ou menos por junho, falhou, então eu mesmo achei que poderia talvez ter marcado topo, voltou a trabalhar acima dela e ela acabou se mostrando um suporte importante. Então, com o sinal da sexta-feira, com essa alta da sexta-feira de 7%, ela tem uma configuração com menos resistências. Então, se eu olho, por exemplo, o gráfico semanal, as 200 semanas está lá nos 19,40, tem muito espaço, caso ela busque alvos mais altos aqui, até mesmo vou fazer uma projeçãozinha aqui do que pode ser um alvo interessante, pelo menos aqui entre 13 e 16, tá? É um alvo bem conservador para buscar em BRF. Já é diferente se a gente coloca aqui uma Marfrig, por exemplo, ó, a gente vai ver a mesma situação
tá? Que tem médias semanais longe, porém no diário, no gráfico de um dia, né, o gráfico diário, você tem os 200 dias como resistência, ou seja, o mercado fez aqui o que a gente chama de topo duplo, ele veio tentar uma vez chegar aqui no 7,75, volta, tenta outra vez chegar, volta. Então, olhando a Marfrig, por exemplo, abaixo de todas as médias, com um topo duplo, que a gente chama, que é uma dupla tentativa de romper um preço importante, muito diferente da BRF. Outras também, tá? Aqui a BIF mesmo, né? Minerva, mesmo, pior ainda, tá? Pior ainda. Então, agora a bola da vez para mim, graficamente, Débora, é a BRF, viu? Tá realmente bonita, tá realmente um gráfico que dá para fazer projeções de alta e ter um otimismo. Sexta-feira foi bem legal mesmo. E tem mais alguns pontos aqui para eu trazer para o pessoal, tá, gente? Olha só, o diretor-presidente da Companhia Saudita de Investimentos Agropecuários, que é uma das acionistas da BRF e da Minerva Foods, Mohamed Bin Mansur, ele se reuniu nesse domingo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, né? E Fávaro disse, bom, ele está numa viagem, inclusive, né, pela Ásia desde a última quarta-feira, já esteve na Coreia do Sul, no Japão e na Arábia Saudita. Os principais objetivos ali do ministro é justamente promover essa produção mais sustentável do Brasil, né, e também discutir um pouco desse protocolo sanitário que a gente tem aqui no país para poder tratar a gripe aviária. No sábado, 3 novos casos da doença foram detectados, no total são 72 casos da doença em aves silvestres e 2 focos em produção de subsistência, ou seja, criação doméstica. E aí a gente tem, por outro lado, o ministro, então, fazendo o trabalho de casa, o dever de casa, tá aí indo, né, a campo para poder explicar um pouco sobre essa atuação, aí as atitudes que estão sendo tomadas pelo Ministério da Agricultura, inclusive, né, e tá viajando pela Ásia para poder discutir isso, e talvez aí não trazer um impacto tão, né, pesado para o nosso setor, que segue aí, aparentemente, né, com bons patamares aí, com boas projeções. Deixa eu trazer aqui mais informações para vocês, atualizar inclusive os futuros que a gente tem lá em Nova York. Agora eu estou de olho na movimentação por lá, né, semana que a gente tem payroll e que pode movimentar bastante os mercados, a gente sabe disso. Dow Jones Futuro continua subindo 0,12 agora, S&P 500 está subindo 0,11, Nasdaq está subindo agora 0,09%. Falando em Nasdaq, Garufi, a gente viu o setor de tecnologia subindo bastante na semana passada, inclusive o índice, depois que a gente teve aquele resultado ali de Meta que surpreendeu até, né, o mercado. E para essa semana a gente tem resultados de Apple e Amazon. Bom, em relação à expectativa, não sei se a gente consegue, ou Alex, você tem acompanhado alguma coisa para poder comentar com o pessoal, mas eu também vou querer, Garufi, uma análise tua em relação a esse setor de tecnologia lá nos Estados Unidos, diante dessa temporada de resultados acontecendo e com 2 Big Techs ali trazendo números, né? Tanto, né, a Apple como a Amazon, Alex. Débora, a questão da Apple, né? A gente espera aí esses novos lançamentos de produtos que estão aguardados para setembro, que devem impulsionar os resultados, né? E não só o resultado, mas a aderência deste novo produto em relação a preço, que a gente sabe que a Apple ela consegue repassar preço, né? Então, já se sabe, né, que o novo iPhone vai ter um preço consideravelmente maior do que o atual, né, que é o 14, né, o iPhone 15. Então, isso numa perspectiva, né, de uma economia que desacelera, numa perspectiva de juros mais altos, isso abre uma dúvida nessa nova linha de produtos agora, já né, daqui a pouquinho em setembro, se realmente o mercado vai aderir realmente nessa mesma magnitude para impulsionar os resultados. Por hora, tem a questão do cloud, né, que isso é uma aposta, né, para as grandes empresas. Nós vimos aí, inclusive, resultados de Google e Microsoft, né, a Google despontando como um resultado positivo nessa linha, Microsoft nem tanto, mas a Apple acho que espera muito sim, em relação a esses novos lançamentos. Perspectiva de resultados talvez seja melhor na casa do terceiro, quarto trimestre. E também na Amazon, acho que já tem aí uma das pressões, né, em relação a varejo, mas o cloud também tem salvado né, em relação ao número agregado, número consolidado, porque a gente sabe que o varejo segue com dificuldades, a gente sabe que é uma margem mais apertada, uma dificuldade de uma dinâmica de economia um pouco mais desafiadora agora no curto prazo nos Estados Unidos, mas também a companhia tende a se reinventar. Inclusive aqui no Brasil, a companhia anunciou, né, o lançamento a gente não tem a data ainda, a gente sabe algumas características, né, mas o cartão de crédito da Amazon, isso foi a público recentemente, daqui a pouquinho ela deve anunciar para os membros, tanto dos membros do Prime ou para quem não é. Então a Amazon tenta não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro trazer mais recorrência, mais serviço,
não só voltado especificamente a varejo, mas com todo o que está em sua volta, né? Que a gente fala de one-stop shop, né? Então a parte financeira também é muito importante, Débora. Olhando para o gráfico da Amazon aqui, é um gráfico interessante da gente ver, pelo menos lá na Nice, né, tá, gente? Esse gráfico aqui é o que eu tenho. Teve alta aí no último pregão, inclusive, de mais de 3%. Pode ter aí, claro, uma expectativa em relação a resultado, mas o gráfico vem bem desde março, né, Garufi? Não só a Amazon, né? Nasdaq como um todo, aqui tá na minha tela todo o índice Nasdaq, que é aquilo, tá? Tendência forte, que vem desde março, o ano inteiro em tendência forte. Se a gente olha a Amazon, por exemplo, a gente tem a mesma configuração, né? Inclusive olhando no gráfico mais longo, no semanal, a preocupação que eu tenho com a Amazon é aquela que eu já mencionei antes em outras empresas aqui, que é justamente o fato de que ela está numa média histórica de 200 semanas, tá? Ela é muito raro ela ficar abaixo dessa média. A última vez que ela ficou foi em 2003, depois da crise do .com. Depois disso ela ficou muito brevemente em 2008, realmente brevemente em 2008, e agora, desde ali de 22 que ela veio trabalhar abaixo. Então, quem investe lá fora, só cuidado com essas médias que elas costumam fazer o mercado ficar chacoalhando ali naquela região. Caso rompa aqui os $133, fica bastante interessante, tá? A Apple, mesma coisa. A Apple, na verdade, ela tem uma configuração um pouco diferente, aliás, bem diferente, tá? A Apple, ela é um trem que não para, tá? É um foguete que não dá ré, diferente dos foguetes do Elon Musk, tá? Ela fez em 2022, foi um dos piores períodos da história da Apple, foi 2022. A gente olhar outros períodos tiveram retrações mais profundas, mas 2022 foi uma das mais longas, talvez 2015, 16, muito semelhante, mas 2022 foi especial. E ela vem, desde aqui do começo do ano, isso aqui é até difícil explicar que tipo de tendência é essa, porque ela não para de fechar semanas cada vez mais altas, mesmo semanas de queda fecham mais altas que o fechamento da semana anterior. Raras são as semanas que realmente fecham abaixo, tá? É interessante que papéis como a Apple, é difícil até você, muitas vezes, entender qual que é o risco que você tem na hora que você compra, tá? Então, comprar uma Apple agora, por exemplo, o risco ele está justamente na média de 20 dias, tá? Então, é ficar muito antenado nesses 20 dias, porque perdendo essa média de 20 dias, pode vir uma correção mais profunda, que seria super saudável para a situação que a Apple tá. Então, a Apple é um dos papéis que está com mais destaque em termos de qualidade de tendência e acho que nunca frustrou nenhum investidor, Débora, ter Apple, nunca, me parece que não. Maravilha, recadinho mais do que dado, vamos ficar atentos, hein, gente? Resultado essa semana, tanto de Amazon como de Apple, e aí uma ótima análise aqui, inclusive, do Garufi para vocês. Olha só, gente, eu estava de olho aqui, o secretário da Reforma Tributária, já que essa semana a gente vai voltar, inclusive, com a agenda lá em Brasília, Bernardo Apili estava dando uma entrevista e ele falou um pouco sobre alguns pontos ali da reforma tributária. Ele que falou sobre a alíquota, né, do novo IVA, ele disse que depende de muitos fatores, entre eles a redução da inadimplência. A PI também que disse que não tem um número mágico, que as pessoas consideram uma parte dos efeitos apenas e que, na média, a alíquota será igual à atual porque a reforma foi desenhada para manter a carga tributária. A PI disse, falando sobre exceções, ele disse que o que deve estar ou não como exceção é uma decisão política. Então, na Câmara entraram algumas já com um texto muito ambíguo, mas a decisão é política. A PIC também falou que o que o governo vai fazer é levar os prós e os contras, né, de cada exceção para o Congresso Nacional. E que o governo pode fazer é dizer sobre os custos, né, de cada decisão. Lógico que tem a questão do lobby, mas é sempre uma decisão política no final. A PI disse que ainda é muito cedo para poder saber qual será o desenho do Conselho Federativo. As pessoas estão superestimando a importância desse conselho e que, na verdade, o conselho é uma agência que interpreta o imposto, né, e gere a arrecadação e distribuição da receita. Mas que isso será feito por um algoritmo, um programa de computador que vai definir a distribuição dos recursos. É tudo automático, segundo o secretário, então.
A Receita paga hoje, né, só para lembrar para vocês também, o terceiro lote da restituição de imposto de renda, serão mais de 5,6 milhões de reais para as pessoas que receberão aí o total de 7 bilhões e meio de reais com pagamento aí desse novo lote. Lembrando, né, gente, temos o desenrola aí andando, né, será que de repente pode ter aí mais um impacto nessa questão do programa que está tentando diminuir a inflação aqui no Brasil? Vamos ficar de olho por aqui, tá? Eu tô de olho também no petróleo, gente, que vem subindo desde mais cedo. E existe uma visão aí otimista do Goldman Sachs sobre o mercado. Os preços do petróleo, então, estão sendo impactados talvez muito com isso. O Goldman Sachs elevou a previsão de demanda global para o ano na verdade, para uma alta histórica de 102,8 milhões de barris por dia em julho, citando um risco reduzido de recessão e um grande esforço da OPEP para poder impulsionar os preços. O banco diz que mantém a sua previsão de $86 o barril para o Brent, né, mantendo então a previsão para ir o banco manteve a previsão de $86 o Brent e para dezembro de 2023 espera que os preços subam até $93 o barril. Então, só para ficar claro, o Goldman Sachs mantém a previsão para agora, para esse mês, onde a gente já deve começar a ver, segundo eles, uma produção aí, uma alta histórica. Então, mantém essa projeção de $86 o barril e a gente está quase ali, eu vou atualizar vocês. Porém, para dezembro de 2023, eles esperam que os preços subam para $93 o barril, né, no segundo tri, trazendo ali uma média de déficit de oferta que continua, inclusive. Para a demanda, o banco ali de Wall Street atualizou a sua estimativa de cerca de 550 mil barris por dia. Deixa eu só atualizar vocês como que a gente está aqui. Eu estava de olho no Brent desde mais cedo, que aliás é o que serve, né, ali de referência ali, para a Petrobras. Está aí envolvida no cálculo dessa nova política também da companhia, na política de dividendos. Agora, nesse momento, a gente tem um Brent a $85,09. A alta agora é de 0,81% para o petróleo Brent, que não para de subir, né, desde as últimas semanas. O WTI está subindo 0,93% a $81,33, mas o Brent, essa alta tem me chamado a atenção desde mais cedo. Isso coloca, claro, vários questionamentos, levanta vários questionamentos aí no mercado, principalmente, né, nessa política da Petrobras de ter anunciado vários cortes seguidos, inclusive do combustível. A gente sabe que, por outro lado, tem um interesse ali do governo de manter a inflação, de manter um impacto menor na inflação, e o combustível tem um peso importante nisso. Ou seja, a gente vai seguir acompanhando. O Alex já muito bem falou no início da nossa programação aqui sobre isso, tá? Então vou seguir de olho. EWZ, o índice da Bolsa Brasileira lá fora tá no 0 a 0 por enquanto os futuros americanos seguem subindo, inclusive Nasdaq Futuro expandiu agora um pouco mais a alta, 0,13 nesse momento. S&P 500, 0,15 de alta, Dow Jones Futuro subindo 0,15 também. Nos mercados europeus, DAX sobe 0,17, FTSE subindo 0,03, CAC na França 0,51%. Na volta do intervalo, a gente tem o início da abertura, tem o início das negociações também aqui do índice futuro do Ibovespa, já começando o leilão aqui, aparentemente numa alta no preço teórico. Então eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto atualizando vocês os futuros aqui no Brasil. Até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Quais foram os fatores que
fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro. Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Bion. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Estou de olho aqui, início da operação dos futuros aqui no Brasil. Alta de 0,43% agora para o índice futuro do Ibovespa, nos 121.230 pontos. No dólar futuro aqui, por enquanto, a gente tem uma leve queda, 0,04, com câmbio aqui a 4,76 por enquanto. Deixa eu passar aqui alguns minutinhos para que eu peça aqui uma análise desses primeiros minutos do Infute. Antes disso, vamos falar um pouco sobre esse resultado de Irani que foi divulgado, Alex? Eu quero chamar a atenção disso, inclusive para quem está em casa nos acompanhando, porque às vezes, né, vai bater o olho ali nas notícias, aí alguns sites, alguns portais, algumas agências, vai ver assim, nossa, Irani teve um lucro de 170% no segundo tri, né? Que alta significativa. Mas assim, gente, vamos esmiuçar um pouco aí sobre o resultado, por isso que é importante a gente sempre ter algum especialista do mercado para falar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais números da companhia. O EBITDA, né, ajustado da empresa ficou com uma queda de 8,7% na comparação no mesmo período de 2022. E aí tem um porquê dessa disparada, né, de 170% no lucro, né, Alex? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal para depois dizer, nossa, caramba, surpreendeu. E no final das contas tem mais detalhes aí para poder ser entendido, certo, Alex? Interessantíssimo, Débora. É porque a Irani reportou um resultado que o EBITDA é receita, né? O EBITDA teve uma queda de quase 9%, em comparação trimestral, e a receita na casa de 8%. Que nós vimos, né? Produção, vendas caindo ligeiramente, isso não preocupa a perspectiva da companhia, já que para o ano que vem nós temos aí o Gaia acelerando, né? Que é o projeto Gaia, que é o projeto que a companhia coloca, né, como expansão de produção. Então isso, naturalmente, nós tenhamos aí uma perspectiva melhor daqui para frente. Mas o resultado na linha final, né, o lucro líquido, como a Débora comentou, 170% de crescimento, foi fruto do crédito tributário, né, o PIS/COFINS sobre a Paras, que foi, inclusive, julgado agora recentemente, foi aprovado. Então, agora entra no resultado no valor de 161 milhões de reais. Então, esses 161 milhões de reais não é operacional, então, ou seja, isso é não recorrente e isso acaba, né, ou seja, trazendo aí, embaçando um pouco ali a visão do lucro líquido, não tem muito a ver em relação à própria operação da companhia, tá? Nessa opinião sobre o resultado, Débora, eu vejo um resultado como neutro, tá? Não vejo o resultado como ruim, assim, extremamente ruim. Claro que o papel tem subido, né? Você pode colocar depois, Débora, no gráfico, né? Honey, o gráfico da Honey, mas a gente sabe que a companhia ela é muito bem tocada, né? Ou seja, ela é uma companhia que não tem como comparar com uma Suzano, com uma Klabin, ela tem uma dinâmica diferente, até a questão cambial, e também tem a questão do aumento de produção, né? Inclusive, agora, recentemente anunciaram, né, a chegada da caldeira, enfim, tem os steps, né, em relação ao projeto Gaia, está indo muito bem, está dentro da expectativa, está dentro do cronograma, mas que o mercado coloca de expansão de crescimento somente para o ano que vem mesmo. Agora, o segundo semestre, sim, tem um ganho de escala, mas o mercado já coloca perspectivas ainda melhores. Então, eu prefiro olhar para a Irani para 24 do que olhar para 23, mas o resultado, não, na minha opinião, não foi tão ruim, foi um resultado neutro, mas a perspectiva da companhia segue positiva, na minha opinião, Débora. Maravilha. E o gráfico, eu acho que traduz muito isso, viu? Claro, vou pedir para o Garufi, né, com certeza ele que vai trazer uma ótima análise em relação a gráfico, mas é visível, qualquer pessoa que bata um olho num gráfico desse, que tem essa tendência aqui totalmente altista, né, não tem como. Agora, a minha preocupação aqui nesse caso, Garufi, é quanto à questão, é o preço mesmo da companhia, né? Se isso não estaria muito esticado, o Alex muito bem pontuou, tem um olhar ali muito mais para 2024, pegando ali um médio prazo, né, para frente. Qual que é a tua análise, então, desse gráfico de Honey 3, ô Garufi? Muito clara e tranquila de se observar. A gente tem
acabei de fazer aqui uma projeção. Existem mais que uma projeção que a gente poderia fazer, caso a gente desejasse estar posicionado em Irani. A primeira, tá, que é a que ele já atingiu, foi essa dos R$10,12, que ele atingiu ao longo dessa semana que passou, né, fazendo uma máxima em 10,15. Tá? Após isso, a gente pode buscar alvos aqui na casa de R$11, ou esse alvo inicial, que é um alvo final dessa tendência aqui, que aí sim a gente tem uma probabilidade de ter uma correção maior nos 11,76. Então, o que eu faria no diário, tá? Vamos colocar no diário aqui, que fica mais tranquilo de ver. O gráfico diário com esse primeiro ponto aqui, eu acho que vale a pena observar, e aí é uma característica de Honey 3, é o fato de que sempre que ela faz uma máxima, ela tende a ter bastante sombra, bastante rejeição em máximas e algum tipo de correção. Então ela tem já esse comportamento que ela vai em tendência, ela sobe, ela tem uma tendência de alta, mas ela vai meio arrastada. Então, se você gosta, quem gosta, o investidor que quer ter, ela está há bastante tempo trabalhando em cima das médias, né? Da média, especialmente da de 20, então pode ser feito uma entrada agora. O único cuidado que tem que ter é que, após um tempo como esse, que a gente já está aqui há pelo menos 5 meses, meio ano aí, trabalhando acima das médias, no momento que ela perder de fato, fizer uma correção, e não me surpreenderia. Então, quem quiser buscar alvos maiores, como 11,76, 12, a gente pode estar falando de alvos até na casa dos 14, tá? Isso já para muitos meses, já é uma posição de fato. Tem que aceitar ali, pelo menos, ter como as 20 semanas, a média das 20 semanas, como uma referência de um suporte importante para essa tendência no longo prazo e procurar ter ali o risco controlado de uma maneira que você não saia de uma posição nela muito antecipada. Então tem ali as 20 semanas como uma referência e por enquanto tá bom. Ô Débora, assim, eu acho só que esse alvo aqui dos 10 pode agora talvez chamar uma correção e eu acho que o pessoal, olhem essa semana. Essa semana eu acho que é bastante importante, especialmente pela sexta-feira como formou. Se essa semana tiver uma boa reação de alta, vale a pena estar comprado nela e seguir comprado. Olha aí, recado dado, hein, gente? Vamos lá, dar uma entendida aqui nesses índices futuros, ou como estão agora começando as operações. Garufi, se você puder trazer uma análise aqui desse WinFoot. Nesse momento, a gente já tem alguns minutinhos agora aqui, né? 0,80 agora de alta para o WinFoot, que começou já nos 121 mil pontos. No dólar futuro, a gente tem uma queda de 0,30, 4,75. O que nos sinaliza aí esse WinFoot, né? Cenário para essa segunda-feira, final de julho. É estranho a gente falar sobre final de julho, porque a gente está na segunda-feira, né? A sensação está começando, mas na verdade está terminando o mês. Garufi, vamos lá trazer essa operação aí desses minutinhos aí do WinFoot. O índice, o índice futuro, ele vem fechando, querendo fechar, ainda faltam 6 minutos, uma possível recuperação. Eu estou achando bem interessante essa formação que ele está fazendo, estou olhando aqui os 15 minutos, tá bonito. Essa linha vermelha que eu tenho aqui foi a linha justamente do rompimento importante que a gente tinha observado lá de 5 de julho, e continua sendo o ponto, que é o 122 mil do futuro, continua sendo um ponto importante, tanto que a gente vê que foi testado várias vezes essa região. Então vamos ver, olha, ele está indo com força, tá realmente querendo formar alguma força, rompendo acima aqui do 122 e trabalhando aqui acima do 122, a gente pode acabar tendo uma tentativa de retomada mesmo, uma tentativa de voltar a ter a alta mesmo com aquela quinta-feira mais difícil, que foi essa quinta-feira aqui, que muita gente perdeu dinheiro achando que não ia muito mais abaixo, o mercado fez uma tendência muito forte. Então, bonita essa alta aqui, Débora, vamos ver. Eu acho que até as 9h30, mais uma barra de 15 minutos aí, a gente consegue ter uma noção bacana do como é que vai ser o dia. É isso aí, vamos lá. Vou ficar acompanhando, principalmente aqui na programação ao vivo da BMC News, que a gente tem a operação, né, do índice futuro das companhias listadas aqui no Brasil, ao vivo e a cores aqui, ó, com o meu Profit Ultra da Nelógica. Isso você só acompanha aqui na BMC News, tá, gente? Você também só acompanha aqui na BMC News análises gráficas de contexto macroeconômico, e aí isso é com o Alex André, porque aí como, né,
analista, eu sou uma ótima jornalista, apenas eu deixo isso para quem sabe realmente mais do mercado. Alex André, eu sei que você separou aí algumas análises em relação ao cenário, né, lá na China, porque no final, bom, tivemos Pequim falando sobre estímulos, né, nessa madrugada, sobre estímulos para o setor doméstico, sobre estímulos ali para esse cambaleado já setor imobiliário. Muito tem se falado, se esperado sobre isso. Alex, vamos lá. Então, para a tua análise nessa segunda-feira, começando a semana, mas finalizando o mês de julho. Exatamente. Eu trouxe alguns gráficos sobre China, 2 gráficos de China, um dos Estados Unidos, tá? Sobre as questões relacionadas às ações americanas, questão de alocação. Mas vamos lá, primeiro gráfico eu vou trazer aqui sobre valuation, tá? da bolsa chinesa, que muita gente olha pelo price earnings, né? O famoso PI, preço sobre lucro. Então nós temos aqui 2 linhas principais, tá? Essa linha azul, que é, né, o PI das ações chinesas tirando os bancos. Está falando aqui de quase 14 vezes PI, 13,8 vezes, então, ou seja, um pouco abaixo do primeiro desvio padrão. E a média, né, ou seja, o agregado, a gente está falando ali de próximo 13, né, 12,7 vezes PI, preço sobre lucro. Então, ou seja, grande parte disso, né, a gente vê um grande desconto, né, ou seja, claro, relacionados, né, à atividade econômica, a gente tem colocado, né, o próprio PMI, a própria questão da balança comercial, né, ou seja, tudo mais, os dados mais atualizados, nós temos aí uma visão mais desafiadora de China. Como a Débora comentou, a China tem mostrado um desafio para crescer e não tem colocado em perspectiva um crescimento rápido e um crescimento forte no curto prazo. Muito pelo contrário, a China está se esforçando para fechar um PIB de 5,5% ao longo desse ano. Essa é a perspectiva do Xi Jinping, essa é a perspectiva dos economistas, uma perspectiva tudo mais constante nesse patamar, e isso mexe com as ações. O mercado vem penalizando esse número, por isso que a gente vê um desconto relacionado desde ali esse gráfico é desde 2011, Débora, então a gente consegue observar aí ao longo dos últimos anos, né, ou seja, esse patamar de valuation de China muito abaixo dos níveis históricos. Tá? Bom, no próximo gráfico a gente também coloca, né, que alguns fundos globais, né, ou seja, a gente consegue observar que a participação de China, né, ou seja, a alocação de China tem diminuído ao longo do tempo, né? Chegou a ser 15% do portfólio, né, ao longo lá de 2020, ali próximo no pós-pandemia, e agora batendo 6,9%, ou seja, lembrando que na média gira assim, entre 8% e 9%, próximo de 10%. Então, ou seja, ainda também está abaixo, só não está abaixo de abril, ali próximo de abril, maio do ano passado, chegou a bater 6,1%, agora está 6,9%, mas mesmo assim um patamar muito abaixo de perspectiva em relação à questão dos fundos ativos, dos fundos globais. Você está falando aqui no montante, Débora, de um IOM próximo de $1 trilhão de alocação, tá? 900 milhões de dólares em relação aos fundos globais relacionados à alocação de China. Tá? Acho que esse é um dado importantíssimo para dizer porque tudo isso se correlaciona, né? A inflação, perspectiva de crescimento, toda a questão dos PMIs e também, claro, o resultado das companhias, tá? Que olha no curto prazo e também, claro, a dinâmica das commodities, claro que tem melhorado no curtíssimo prazo, mas não tem ali uma perspectiva de consistência em relação aos fundamentos das companhias chinesas, também, claro, os países que dependem da China, por exemplo, a própria Alemanha, que reportou também resultado econômico um pouco abaixo. Esperar que a gente olhe principalmente em questão industrial, questão de consumo, também é um grande país também europeu que depende da China em relação ao seu fator industrial. Bom, agora a gente tem no próximo gráfico aqui, em relação às ações americanas. O último gráfico que eu vou comentar dessa segunda-feira que mostra o seguinte: os clientes do Bank of America lá nos Estados Unidos, eles estão net vendidos, né, ou seja, no último mês. O que significa? Eles estão vendendo mais ações do que comprando ações. Esse valor ultrapassa $6 bilhões. Tá? E grande parte disso são large caps, né, são empresas de maior capitalização. Isso mostra uma explicação que, na minha opinião, que as grandes companhias que têm puxado o S&P, que têm puxado o Nasdaq, a própria Apple, que o Garufo estava comentando, a Amazon, a gente tem Netflix, né, Nvidia, várias companhias, e essas companhias Tesla, né, que subiram muito, e o mercado começa a fazer esse rebalanceamento, colocando ligeiramente um pouco ali em small cap, vendendo um pouco ali de mid cap, mas o que a gente tem visto é o net positivo de small cap, ou seja, o mercado comprando um pouco mais, né, diferença entre compra e venda, positivo para small cap, e large cap uma venda muito maior agora no último mês, nas últimas 4 semanas. Isso mostra também uma realização de lucros em relação aos clientes do Bank of America. Tá? Não estou falando de todos os participantes do mercado. É uma pesquisa feita
dos clientes do Bank of America, mostra aí no último mês, nas últimas 4 semanas, venda das ações large caps e aumento de posição marginal nas small caps, Débora. Então, são os principais gráficos que eu separei para comentar, os gráficos curiosos, né, que mostram um pouco da dinâmica chinesa e também nos Estados Unidos em relação à alocação global. Pois é, não é só análise gráfica aí, inclusive das companhias, a gente também tem um cenário macroeconômico aí sendo analisado com o Alex André por aqui. Alex, tem uma outra informação aqui, a gente viu uma listinha sendo divulgada ali pela Fitch de alguns rates ali de empresas brasileiras que foram, né, tiveram uma melhora na nota soberana, pegando carona, inclusive, aí nessa melhora de rate aqui do Brasil. A Fitch acabou elevando o rate a longo prazo para várias empresas brasileiras, em razão, inclusive, do desempenho macroeconômico e fiscal do soberano melhor do que o esperado, né, em meio aos choques, assim como as políticas proativas e reformas. É a expectativa de que o novo governo deve trabalhar para as melhorias adicionais. A listinha de empresas aqui que tiveram esse rate melhorado no longo prazo. Petrobras foi uma delas, Localiza, a Taesa, TAI 11, né, que a gente sabe que também é pagador de dividendo, Redditor também que teve, né, rate de longo prazo elevado, a Engie que também teve o rate aí elevado, Rumo está na lista, Sabesp, Redditor São Luís, tá? Também teve o rating elevado. Dessas companhias, dessa lista, Alex, tem alguma que você deixa aí de observação para a gente trazer uma boa análise sobre, né? No final das contas, a gente já teve esse rating aí sendo elevado do Brasil, trazendo um cenário macroeconômico mais interessante. E a agência de classificação de risco coloca novamente esse cenário macroeconômico positivo para trazer aí uma perspectiva positiva para essa lista de companhias, Alex. Exatamente, Débora. Eu estava vendo aqui as companhias, né, você citou, né, Redditor, Sabesp, Rumo, Engie, Redditor, Taesa, Localiza, Petrobras, todas essas companhias têm mostrado, né, ou seja, uma elevação, né, para BB+, né, com perspectiva estável. Então, ou seja, isso não muda uma dinâmica em relação ao que as agências de risco têm observado dessas companhias, tá? Então, acho que não é nem é uma preocupação, mas também nem é uma grande otimismo. Isso não faz preço, tá? Isso é de praxe, as companhias de agências de risco revisarem as notas de crédito, caso tenha revisado ali para baixo, ou seja, ali para a ordem ali de CCC, aí sim, como foi, por exemplo, a Gol e a Azul, não sei se você lembra, Débora, que as companhias de rent revisaram para baixo, colocaram, né, como perspectiva negativa, e isso abre um pretexto ruim para as ações. Mas no caso, como nós vimos aqui, BB+, com perspectiva estável, isso não muda, isso tudo mais constante, o mercado não deve precificar isso com essa notícia, Débora. Mas é importante monitorar essas movimentações das agências de risco, né? Maravilha. E agora, só para poder a gente ir finalizando, tá, gente, aqui, primeiro eu quero pedir, né, o recadinho final do Alex para o pessoal. Depois disso, Garuf, eu quero que a gente faça uma análise aí dos papéis que mais estão acumulando altas e perdas aqui no índice Bovespa, afinal de contas, último dia aí do mês. Eu vou aproveitar para fazer essa análise contigo, mas antes, Alex, recadinho final então aí para quem está nos acompanhando nessa segunda-feira, que a gente despede de julho, começamos aí em agosto. Será que vem aí um melhor volume de negociação nesse índice? Está lutando para se manter no positivo, Alex. Exatamente, vamos monitorar porque realmente essa semana tende a ser positiva com corte de juros, né? Também tem o payroll, tem resultado das companhias. Eu vejo uma semana, talvez fecharemos aí sexta-feira, Débora, essa semana aí com resultados positivos e o Bovespa acima do que nós vimos semana passada. Maravilha. Obrigada, Alex. Bom dia, boas operações e bons negócios. Obrigado, Débora. Semana só começando. Amanhã você está aqui de volta comigo. Até amanhã, Alex. Tchau, tchau. Olhando aqui, Garuf, vamos lá. Eu trouxe até um monitor de mercado aqui, ó, no acumulado mensal no índice Bovespa. Temos Cash 3, papel que mais acumulou altas aqui, 22,66%. Até o André Moraes estava aqui na semana passada dizendo que esse é um papel que ele tem acompanhado, até tirado o sono dele, né? Que ele está pensando ali, analisando ali uma entrada nesse papel em Cash 3. A gente já teve aqui em relação a Cash 3, tem aquela, né, expectativa de uma OPA. Tivemos o BTG trazendo ali uma perspectiva de crescimento ali do papel de mais de 50%. Ou seja, tem alguns pontos ali em relação a Melius. Além disso, claro, a questão da Selic, isso acaba também impactando e o papel, olha só, 9,58 é o valor, tá acumulando 22,66% de alta até o momento, fora o pregão essa segunda, né? Chegamos ao último dia do mês com o Cash 3 liderando altas no índice, Garuf. Para um papel que muitas vezes nem sequer aparecia ali no mais óbvio, agora encerrando o mês liderando altas no índice, Garuf.
É a história da volatilidade, né? Então, quando a gente pensa num papel como a Melius, que é um papel abaixo dos R$10, né? Ou seja, relativamente barato, é fácil para as agências aí, os escritórios de research também poderem sugerir, porque justamente é mais barato, você tem uma entrada com menos custo num papel como Cash 3. Isso acaba causando esse interesse, acaba causando um aumento de volatilidade. Então, por exemplo, sexta-feira sozinha 7,76%. Minha preocupação a gente já tinha feito anteriormente algumas projeções, eu tinha uma aqui inicial a 11,97, podendo chegar a 16,5, essa faixa aqui. Eu só me preocupo ainda com os 200 dias, que está aqui chegando em 9,95, ou seja, pouquinho acima aqui, quero ver como é que ele vai reagir chegando nessa região. Já no gráfico semanal, a semana que fechou acima da uma média mais curta de 20 semanas, tá? A gente não tem 200 semanas para poder gerar um valor aqui de média, né? Não tem no papel 200 semanas de história. Mas esse fechamento aqui é sim um fechamento muito bom, pode dar um tom aí que realmente tá, olha, olhando o semanal, os 13,50 ficam bastante interessantes. Se a gente olhar 13,50 para 9,58, não é 50%, é menos, uns 35%, 40%, mas sim, tem um potencial interessante, especialmente no olhar do semanal, tá? Então, bacana, assim, Débora. Aumenta a volatilidade, é comum papéis mais baratos fazerem isso, tá? Então, às vezes, eu só falo para a turma não se apaixonar por percentual, na verdade, muito pelo contrário, se preocupar, se você vê muitas semanas e dias muito fortes, como aconteceu em Melius, você também precisa ter o seu stop, ou seja, o seu risco ajustado a essa volatilidade. Não adianta cair 2%, você se desesperar e querer sair. Se o padrão do papel está sendo fazer dias de 5%, 6%, 7%, é isso que você tem que ter na cabeça como a normalidade do papel, pelo menos no período recente. Ótimo recado, aliás, bom ponto aí, boa observação, Garuf, isso que faz diferença aqui nas suas análises, gosto bastante. Garuf, para ir me despedindo de você, né, eu já quero que você deixe aí no radar um bom call para o pessoal que está nos acompanhando, segunda-feira só começando, índice futuro aí, né, operando em alta, dólar futuro em queda, dia de decisão importante do Copom aqui no Brasil. Qual é o teu recado final para os investidores? Ficar atento, especialmente no Ibovespa, ainda estou otimista com ele, fiquem atentos ao Ibovespa, porque a gente pode estar tendo uma lambuja, que nem aconteceu com a Vale, pode ser que o Ibov tenha dado uma lambuja com a quinta-feira e com toda essa questão de cupom, etc. Ainda estou bastante otimista, fiquem de olho aí, o índice, inclusive, agora continua querendo subir, então me parece que segue firme e forte para cima, Débora, vamos ficar de olho. Isso Obrigado. aí. Bons negócios, obrigada pela companhia. Até semana que vem, Garuf, a gente se encontra por aqui. E é isso, eu vou seguindo aqui, hein, gente? De olho aqui nessa movimentação das bolsas do Brasil e do mundo. Recadinho aqui do Citi para vocês, hein? Recomendação em relação às ADRs da Petrobras. O Citi está mantendo a recomendação de compra das ADRs da Petrobras. Eu até trouxe aqui para vocês, né, a alta das ADRs no pré-mercado americano. Depois dessa política aí de dividendos, dessa nova política de dividendos da companhia, o Citi mantém a recomendação de compra, então, com o preço-alvo a $19, tá? Para o Citi, essa nova política de remuneração aos acionistas não apresentou mudanças significativas. Deve reduzir os dividendos pagos aos acionistas, claro, mas aí não é nada tão significativo, né? O mercado até esperava que fosse menos, né, pago aí aos investidores, como o Alex muito bem pontuou aqui mais cedo, tá? Falando ainda aí de fechamento mensal, quem liderou perdas aqui no índice, olha só, setor de áreas e turismo, gente, mesmo com resultados aí um pouco melhores, né, e com perspectiva melhores, por muitas análises aí, recomendações do mercado, com boa perspectiva de retomada operacional aí das aéreas, a gente ainda tem os investidores colocando cautela e precificando, né, as companhias. A Gol vem acumulando uma perda de 27,11% no mês, e a Azul acumulando uma perda de 19,67% no mês. CVC acumula perda aqui de 13,68% nesse mês, ou seja, é importante então ficar, né, de olho na movimentação, inclusive do que a gente pode ter pela frente, já que é uma semana importante. Temos aí na quarta-feira a decisão do Copom aqui no Brasil.
ainda tem dividido bastante a opinião do mercado. Temos também temos a divulgação do payroll na sexta-feira. Tudo isso, claro, são dados importantes, né, que trazem uma agenda um pouco mais carregada no cenário econômico aqui no Brasil, tá? No índice futuro a gente segue numa alta por aqui de 0,88%, 128.775 pontos, tá? Em relação ao dólar futuro, a queda é de 0,39%, o câmbio tá aqui 4,74%. É o que a gente tem para o câmbio. Câmbio que também pode ser um trigger importante para esse Copom, de acordo com vários analistas do mercado. A gente precisa analisar essa movimentação desse dólar que se conseguir, segundo alguns analistas, se manter nesse patamar dos 4,70, pode ser um gatilho interessante para a velocidade, né, desse corte dos juros aqui no Brasil. Pelo menos é o que alguns analistas estão deixando ali no radar. Então, assim, a gente ainda segue 4,74, pelo menos por agora. Você tem que ficar aqui ligado na BMC News, né, para poder entender essa movimentação do mercado, acompanhar de perto e ao vivo, gente, tá? Toda essa movimentação da Bolsa e do câmbio aqui no Brasil, tá? Então esse é o cenário por aqui. Lá nos Estados Unidos a gente tem nos índices futuros alta em todos eles, Nasdaq futuro subindo 0,08, pouco mais, né, mas tá subindo ainda, S&P 500 futuro sobe 0,13. E Dow Jones futuro está subindo 0,14. Lembrando que lá, em relação à NASA, que a gente tem resultado tanto de Amazon como de Apple essa semana, né, sendo divulgados. Na Europa, DAX sobe 0,19, FTSE no Reino Unido subindo 0,08, CAC na França subindo 0,47%. E continuamos com alta no petróleo Brent e no WTI. O Brent agora sobe 0,70 a $85 o barril. E aí a gente tem WTI subindo 0,88 com $81 o barril do petróleo. Lembrando que a perspectiva do Goldman Sachs, esse curto prazo, é de $86 o barril do Brent, quase lá em $85.